Eu vou começar para a gente fazer uma breve introdução, utilizando alguns conhecimentos desse artigo que eu achei bem interessante. Tá? E aí já começa a levar o nosso foco de atenção para a temática da aula. Que esse artigo ele foi publicado em 2018 e ele fala sobre desvios posturais não estruturais no plano sagital, tá? Na vista de perfil, na vista de lado, quais as características de desvios posturais não estruturais a gente tem. E ele faz uma análise crítica da interpretação desses tipos posturais, comparando com a literatura clássica e com os novos achados, ele traz ali uma nova interpretação, tá? Como é que a gente pode, principalmente para direcionar profissionais na conduta. E eu achei esse artigo muito importante, porque a literatura clássica que ele utiliza de base, eu nem vou falar que ele critica, porque essa literatura é básica, ela é antiga, é um livro que todo fisioterapeuta tem que ter. E até profissional de educação física atualmente, aquele que trabalha com postura, que trabalha com cinesiologia biomecânica. Então que é um livro chamado Músculos, Provas e Funções. Então ele traz vários exames físicos, vários testes funcionais, fala sobre desvios posturais, e ele é um livro assim, é o clássico, é a referência. Então esse artigo de 2018 usou como base essa literatura para trazer informações a mais. E se eu quiser fazer uma publicação hoje sobre postura, provavelmente eu vou usar metodologicamente das informações do livro da Músculos, Provas e Funções para fazer padronização, para ter ideia da questão da postura, porque esse livro realmente ele se tornou um clássico na questão da postura. E ele traz, isso eu peguei uma tradução, assim, sabe, bem direta do artigo, fala sobre boa postura. Tá? E ele fala que é o equilíbrio muscular e esquelético que protege as articulações de sustentação do corpo contra lesões ou deformidades progressivas, independentemente da atitude, ereta, deitada, agachada, curvada, em que essas estruturas estão ativas ou passivas. Sob tais condições, os músculos funcionarão de forma mais eficiente e as posições ideais são oferecidas para órgãos torácicos e abdominais. Ok. Dessa definição, o que eu acho importante? Tá? A gente já começar a fazer uma análise. A literatura, geralmente, quando ela trata de desvios posturais, geralmente são condições oriundas de posturas viciosas, posturas do dia a dia, ou desuso. Eu falo assim, você tem um desvio postural. Quando a pessoa tem uma condição estrutural, uma alteração estrutural, uma alteração morfológica de osso, ligamento, tendão, fáscia, músculo, a gente coloca a terminologia mais utilizada é uma deformidade. Tem uma deformidade postural, geralmente na literatura tem muita confusão, terminologia sempre tem confusão, mas geralmente deformidade é para estrutura, desvio é para característica de adaptação muscular frente a uma condição que a pessoa expõe o seu aparelho locomotor. Tá? Então por isso que a gente tem essa diferença aí de nomenclatura. E olha que interessante, o que eu acho interessante, que a questão de uma boa postura é você reproduzir um bom padrão de uma boa atitude postural, independentemente se a pessoa está não só parado aqui estático, que legal, tá? Imagina, e não só imagina, como eu tenho uma escoliose. Eu tenho uma escoliose que ela é uma escoliose torácica direita. O que quer dizer isso? Que a escoliose torácica direita? Que o lado convexo é a direita. Então assim, tá? Então esse meu ombro é mais baixo, esse meu ombro direito é mais alto. Então, beleza, eu vou me colocar na postura ereta e eu vou me corrigir. Tá? Então eu posso me corrigir. Então,
na minha postura ereta ou estática, eu me corrijo. Mas imagina que eu vou fazer uma marcha, daí eu ando assim, sabe? Então, assim, esse é o treino de postura. Lógico que a gente faz uma progressão, primeiramente, da condição mais fácil, da condição mais estável para a pessoa aprender a se colocar num padrão alinhado próximo ao ideal, e aí a gente faz treinamento mais difícil em busca da automatização, da busca de aquela melhora postural, ela se torne automática, ela se torne inconsciente. A gente dá sempre o exemplo que na questão da aprendizagem motora é que nem você aprender a dirigir. Então, na primeira vez que você vai aprender a dirigir, você sai cantando pneu, você deixa morrer o carro várias vezes, até que chega um ponto, de tanto que você treina, que você dirige e responde mensagem no WhatsApp. Tá? Tão automático, né? Você precisa ficar prestando atenção naquele gesto, como você outrora ficava quando você estava iniciando os seus passos na direção. Então esse é o objetivo do quesito postural e trazer para diferentes contextos, diferentes atitudes posturais, uma condição mais adequada. Lembrando que os desvios posturais, a gente vai sofrer a consequência de desvios posturais de acordo com o nosso envelhecimento. Isso faz parte, tá, do nosso processo de envelhecimento, alterações posturais associadas. O que geralmente acontece? Né? A gente tem, na nossa anatomia das vértebras, o que acontece? As vértebras, no corpo anterior das vértebras, a gente tem uma predominância de osso trabecular. E essas trabéculas ósseas têm linhas de dissipação de cargas mais vulneráveis anteriormente. Ou seja, elas têm menor capacidade de dissipar carga anterior no corpo das vértebras. Então, ao longo do tempo, e pelo osso trabecular ter uma consistência, uma densidade menor que o osso cortical, eles vão o quê? Tendo microfraturas. E isso é normal, tá? Essas microfraturas normais dentro do processo de envelhecimento, e acontece o quê? As vértebras vão assumindo o que é chamado de formato de cunha, e a pessoa vai aumentando a sua hipercifose torácica. É aquela... Quem nunca teve uma tia, uma avó, sei lá, que fala assim, eu era mais alta, eu estou diminuindo com a idade. Uma das explicações é essa, né? Essa questão dessas microfraturas, né, que acontece nesse osso trabecular, que a pessoa vai assumindo o padrão cifótico. Ao mesmo tempo que no envelhecimento a pessoa vai assumindo o padrão mais cifótico, aumentando a flexão na coluna torácica, há uma retificação na coluna lombar e possivelmente um apoio das últimas costelas na crista ilíaca. E com isso há o quê? Uma distensão abdominal e um desvio do centro de equilíbrio do corpo para frente, tá? Tornando esse indivíduo, pelo esse desvio do centro de equilíbrio do corpo um pouco mais anterior, tornando essa pessoa mais suscetível à queda. Então é um fator de postura que é associado a outros, né, como alterações do controle neural do movimento, do controle postural geral, dos sistemas de controle postural associados a controle do sistema nervoso central, que favorece a queda em idosos. Tá? Então, assim, a gente tem essas alterações posturais. O que acelera isso? O desuso. Porque a gente tem que lembrar, a gente é um ser, né? Uma espécie que, dentre as outras espécies de animais, a nossa base de sustentação é a menor possível. Imagina, a gente como se fosse uma torre construída ali num alicerce muito estreito. E a gente tem pouca base de sustentação, né? Se a gente observar os quadrúpedes, o gato, o cachorro, eles não têm problemas posturais, problemas de coluna como a gente tem. Por quê? Porque a gente é uma vertical contra a força gravitacional. E a força gravitacional está
pouquinho a pouquinho ali martelando na nossa cabeça. E esse martelar, essa força gravitacional, faz sempre que a gente coloca uma força compressiva, a gente tende a exacerbar os comprometimentos posturais. Sempre que a gente faz uma força de crescimento, uma força expansiva, a gente tem uma tendência de melhora. Tanto é que um dos princípios de correção é o quê? A pessoa trabalhar com crescimento. Crescimento axial. Crescimento axial. Fortalecimento dos músculos, principalmente os músculos do abdômen, músculos paravertebrais, para dar uma boa sustentação, para que essa força gravitacional não tenha tanta repercussão caso que seja uma pessoa já sedentária, sem estímulo nenhum, sem demanda nenhum de carga para essa musculatura profunda, tá bom? Então é isso que a gente vai pensar na questão da boa postura. Hoje em dia, tá, tem mais pesquisas, tem algumas condições ali que a postura por si só, ela não está associada a dor e lesão, mas dependendo da magnitude do comprometimento postural e de diferenças entre membros, isso pode se acentuar, tá? Mas não é uma regra. É importante a gente ver componentes gerais associados até à abordagem biopsicossocial, tá? Com relação a estresse, estilo de vida geral, desde condição metabólica geral, influencia em sensibilidade e dor, mas a gente não pode também descartar o fenômeno bio, né? O biopsicossocial, a gente tem o biológico, o biomecânico, que interfere nessa condição.